Que a paz de Jesus seja conosco. O nosso objetivo na face da terra, nosso objetivo, é a busca pela felicidade. Mas não é o objetivo de Deus. O objetivo de Deus é o nosso progresso. Quando nós progredimos, nós temos a escolha de decidir progredir através da felicidade, do amor, da paz, ou progredirmos forçosamente, arrastados pela lei divina que manda o ser humano crescer e evoluir em todos os aspectos sempre. E muitas vezes esse arrastamento ele é doloroso, porque ele é consequência de um ato de rebeldia nosso. Nós devemos ter a intencionalidade de crescer cada vez mais em nossa vida e entendermos que nós só podemos encontrar a felicidade realizando a felicidade alheia, que é impossível ser feliz quando o nosso irmão ele está infeliz, que é impossível você ser feliz machucando as pessoas que estão ao nosso derredor. Você pode até conseguir por algum momento de uma forma rasa, de uma forma vazia, mas a verdadeira felicidade só é encontrada quando nós estamos com a consciência tranquila, reta, quando nós fazemos o melhor do melhor, sempre, quando ninguém tem nenhuma queixa da nossa presença, das nossas atitudes, e quando nós não temos complexos de culpa nenhum, mediante fatos que realizamos hoje, fatos que iremos realizar amanhã, ou atos que nós realizamos em outras reencarnações. Por isso é que nós encontramos regras de convivência em todos os povos. Como ainda nós somos seres atrasados, inferiores, nós precisamos de regras para conviver, para viver, para não infringirmos essas regras, que automaticamente estaríamos machucando o nosso próximo. Mas essa palestra minha, que há muitos anos eu dou, eu especificamente escolhi as regras de um povo da era pré-colombiana do México, da cidade de Teotihuacan, chamada Cidade das Estrelas, em que esse povo tolteca, ele criou 4 compromissos engrandecedores que podem nos transformar, que podem modificar a nossa vida. E quando a nossa vida é modificada, nós modificamos as pessoas que nos rodeiam. Num primeiro instante, nós modificaremos as mais próximas dentro do nosso ambiente familiar. Quando nós crescemos em espírito e verdade, nós passamos a modificar um grupo maior. É no nosso ambiente de trabalho, é no nosso quarteirão, é no núcleo religioso que nós vicejamos, que nós trabalhamos, que nós auxiliamos, e pode ser na cidade e no mundo, com a velocidade de informações e de comunicações. E é interessante que são apenas 4, são 4 regras só. Regras de convivência e de autotransformação, que se 1/4 da população terrestre seguissem essas regras, o nosso mundo hoje já teria transitado para o planeta de regeneração. A primeira regra, ela é muito importante, que a sua palavra seja impecável. Já ouviram falar que o peixe morre pela boca? Isso é comum aqui, né, no interior do estado de São Paulo, esse ditado. Porque em realidade, o grande objetivo é falar sempre a verdade. Falar sempre com dignidade. Falar com amorosidade. E não falar tudo o que se pensa. Essas são as prédicas básicas do falar. Porque quando nós falamos, não é apenas um ato mecânico. Muitas pessoas talvez não saibam, mas o que nos diferenciou dos animais foi a própria palavra. Foi quando o homem das cavernas, o primata do período neolítico, esse homem do passado,
ele conseguiu se diferenciar dos seus irmãos primatas através da linguagem articulada. A inteligência, o raciocínio veio antes da linguagem articulada. Daí a palavra ser muito importante na progressão dos povos, mas mais importante ainda na harmonização dos corações. Porque quando nós falamos, nós não desferimos apenas palavras, mas nós desferimos dardos magnéticos. Porque tudo aquilo que nós pensamos, nós já emanamos magneticamente, energeticamente ao nosso derredor. Isso é muito simples. É isso que forma a nossa aura, ou como André Luiz chamou de túnica eletromagnética do espírito. É o nosso pensar que nos envolve. E os espíritos nos conhecem sem precisar ler o nosso pensamento, que não é qualquer espírito que tem essa capacidade, pela cor da emanação da nossa energia, que é a aura. No entanto, quando nós falamos, as nossas palavras saem carregadas da nossa energia positiva, da nossa energia negativa, do nosso pensamento leve, saudável, positivo, ou do nosso pensamento pútrido, negativo, fruto de uma mente doentia. Por isso é muito importante saber o que falar, para quem falar, como falar. É tão importante que eu separei algumas falas de Jesus a respeito do falar. Jesus disse: a boca só fala do que o coração está cheio. Sabe aquele negócio? Eu falei sem pensar. Falei por falar. É mentira. A partir do momento que você falou, fez parte de um mecanismo. Você pensou e você falou. A pessoa que deixa escapar é porque estava no subconsciente, mas ela, por educação, por respeito, nós evitamos falar as coisas, porque é assim que se vive, porque a pessoa verdadeira demais machuca o próximo. E quem é que detém a verdade absoluta? Então nós equilibradamente não falamos tudo, mas no momento de desatino, como André Luiz asseverou, no momento do curto-circuito da alma, a gente perde o freio e nós falamos. Aí a gente tenta disfarçar, mas Jesus já asseverou no passado: a boca só fala do que o coração está cheio. Depois Jesus disse: seja o teu falar sim, sim, não, não. Ele está chamando as pessoas a terem convicção. Não uma hora falar uma coisa, outra hora falar outra. Uma hora ter uma postura, outra hora ter outra. Tanto é que Jesus disse: nem morno, nem quente ou frio, nunca morno. Ele asseverou. Morno é aquele que fica no meio, que fica em cima do muro, que não se posiciona, nem quente nem frio. Você precisa decidir qual caminho que você quer seguir. Não ficar de um lado ou do outro. Você tem que ter a sua convicção, determiná-la. Porque senão você fica uma folha solta. Qualquer vento te leva. E nós estamos vivendo um período complicado no nosso país, porque nós temos muitas folhas soltas. Poucas pessoas convictas dos seus ideais e das suas ideias. Diz Jesus: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. As minhas palavras em vós e as palavras de Jesus em mim. Porque é uma confluência de pensamentos que vão para o mesmo caminho. É o concordar. E concordando eu posso colocar em prática. Se eu duvido e tenho uma fé vacilante, como eu posso colocar em prática? Vai ser uma prática vacilante. É por isso que nós vemos muitos trabalhadores pararem no meio do caminho, porque eles ainda são vacilantes, eles não têm a convicção ideal. Depois disse Jesus, essa é forte de Jesus, hein? Hipócritas, bem profetizou Isaías sobre vós, denunciando: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. É a fé, a convicção da boca,
mas que a energia que transmite não tem nada. Dentro não pensa daquele jeito, é vazio. O Emmanuel tem uma frase que diz a respeito, que o cristianismo não é uma palavra a ser lembrada, mas uma verdade a ser vivida. E as pessoas falam, sou cristão, sou espírita. Falam, mas não são. Porque é muito diferente falar e fazer. Aí no livro Nosso Lar, quando André Luiz é resgatado, após ter ficado 8 anos no umbral, sofrendo, ele que era médico na Terra, chega no mundo espiritual, vê uma medicina do mundo espiritual totalmente diferente. Quando Clarencio, o ministro do Nosso Lar, vai perguntar como ele está, imagina, gente, doente. Se a gente já é insuportável sem estar doente, a gente fica pior ainda, não é? E ele estava insuportável doente. Coitado de quem tem que cuidar da gente, não é? Aí Clarencio veio e perguntou, e aí, André, melhorzinho? Ó a doçura. André Luiz reclamou. Onde já se viu que hospital é esse? Que não tem aparelho, que não tem medicamento, que o pessoal vem e fica impondo a mão e não faz nada, toma uma aguinha de vez em quando, onde já se viu, e eu tô com dor, e eu não vejo meus parentes. Reclamou. Aquilo que a gente faz todo dia, sempre, perturbando as pessoas ao nosso redor. Clarencio escutou com muita paciência. Quando ele terminou, desabafou, né, vomitou tudo. Clarencio perguntou, terminou? Ele, terminei. Estava leve, né? Aí Clarencio falou o seguinte, aprenda então a não falar excessivamente de si mesmo, nem comente a própria dor. Lamentação denota enfermidade mental e enfermidade de curso difícil, trabalhoso e tratamento complicado. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Aí André Luiz ficou até branco, né? Aí ele perguntou, e aí, André, melhorzinho? Ele respondeu, melhor estou para melhor seguir. Porque nós somos assim. Nós podemos engrandecer a vida alheia com as nossas palavras, mas nós podemos destruir. Imagina uma criança que tem dificuldade nos seus anos escolares, e ele vem, e o pai ensina, e o pai vai com paciência, com cuidado, motiva e diz, você é inteligente, você é fantástico, você é isso, e vai motivando, ele vai crescendo, ele vai melhorando, ele se engrandece. A esposa, ela está meio triste e fala, nossa, como você está linda hoje, nossa, o que você fez é maravilhoso, e você vai engrandecendo e ela vai vencendo aquela dor. Agora imagina, a criança vem com uma dificuldade, ela tem mais dificuldade ainda para te entender, você fala, você é um burro, você não presta para nada. A esposa faz a comida, fala, mas você não presta nem para cozinhar, tá uma droga o que você fez. Você destrói as pessoas, e você está sujeito a ser destruído. Então a nossa palavra, ela tem de ser impecável, que é daí que começa a paz a ser produzida. Depois, o segundo compromisso é não leve nada para o lado pessoal. Esse é muito difícil de cumprir. Se o primeiro é difícil, esse daqui também é muito difícil. Porque nós trazemos a pecha de achar que todo mundo tem algo contra a gente. Isso é uma neurose, gente. Isso é uma neurose, precisa ser tratada. Porque nós sempre achamos que a pessoa olhou torto para a gente, que a pessoa não olhou para a gente, que se a pessoa riu, ela está tirando sarro, se ela não riu, ela não gosta de você, se ela te viu e não te cumprimentou, é porque ela não gosta de você, se ela não te viu, é porque ela não quis te olhar. Sempre nós temos alguma desculpa, sempre nós levamos para o lado pessoal as coisas, e não é assim que funciona. É aquele negócio, seja o seu falar sim, sim, não, não. Freud dizia que nós temos a característica, uma defesa psíquica, que é chamada projeção. Nós sempre projetamos no outro o defeito que nós temos em nós. Por exemplo, o marido ciumento diz para a esposa, nossa, como você é ciumenta, mas ele é ciumento. O marido que trai, ele sempre duvida da esposa e acha que ela está fazendo alguma coisa errada, quando é ele que está fazendo.
Se ele está no emprego, ele é preguiçoso, ele fala para o funcionário, se ele é chefe: nossa, como você é preguiçoso. Mas ele é preguiçoso. Isso é uma defesa psíquica que Freud já dizia na sua psicanálise. Porque nós projetamos no outro os vícios, os defeitos que nós temos em nós mesmos. É por isso que muito relacionamento não dá certo. Porque ao invés de nós enxergarmos a pessoa como ela é, nós enxergamos na pessoa os vícios que projetamos. E a situação fica difícil. E outra coisa, é uma tolice se importar com o que os outros falam, ou com o que os outros acham da gente. Porque a partir do momento que você se magoa com o que a pessoa fala de você, ou o que ela considera de você, como ela te julga, você está concordando com a pessoa. Automaticamente você está concordando com ela. Porque se a pessoa, o que ela te fala falando de você é verdade, então modifique sua atitude e seja melhor. Se for mentira, não se importe, siga adiante. Quem vive muito de se defender é porque tem muita culpa no cartório. Então é uma tolice. O silêncio é a melhor resposta em todas as situações. Jesus, quando estava defrontado por Pôncio Pilatos foi, o ofendeu, falou um monte de coisa, e disse a ele: vós é rei? Jesus só respondeu: tu dizes. Simplesmente Jesus não falou nada, ele falou: você está dizendo. Porque existem coisas que não precisam ser faladas, defesas que não precisam ser executadas. O silêncio é a melhor coisa. A instituição moral sua, ela vai estar planificando o seu caminho. Então as pessoas saberão se é verdade ou se é mentira. Mas o mal existe. Ruim é daquele que pratica o mal. Por isso que Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, diz que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, pois me torna mal. Porque quando as pessoas fazem o mal para a gente, elas vão ter que lidar com Deus. Elas vão ter que lidar com a providência divina e vão ter que lidar com a lei de causa e efeito e reparar a sua falta. Porque a responsabilidade é delas. Agora, quando eu faço mal, o problema é meu. Eu vou ter que lidar com Deus. Eu vou ter que lidar com a providência divina. Conta uma história que tinha duas vizinhas, se odiavam. Um dia uma delas decidiu que não queria mais brigar. Enviou o quê? Um convite que queria conversar com a amiga. Falou com ela, a amiga desconfiou. Ela falou: quero ser sua amiga. A amiga desconfiou. E tá, vamos, tudo bem. A que desconfiou disse o seguinte: vamos ver se ela está falando a verdade. Mandou um presente para ela. Falou: ai, mandou um presente para mim, que alegria. Abriu, laço bonito, embrulho bonito. Tinha fezes de vaca lá dentro. Tinha esterco. Bom, passaram-se 6 meses, a amiga que tinha recebido o esterco devolveu um presente. A outra falou: tá vendo como ela estava com raiva de mim? Ela mandou o que eu mandei para ela para se vingar. E quando ela soltou o laço, abriu, tirou o embrulho, tinham flores lá dentro, flores silvestres, as mais lindas. E um bilhete dizendo: você me enviou esterco e eu te enviei flores, porque cada um dá de si o melhor que tem. Uns mandam flores e outros esterco. Então a gente precisa decidir na nossa vida se nós vamos enviar flores ou esterco para as outras pessoas. Então cabe a nós decidirmos. Nós vamos ficar nos preocupando, nos atormentando com o que os outros dizem, ou nós vamos ser nós mesmos dias após dia? Porque a gente fica tão preocupado com o que os outros pensam da gente, ou o que os outros falam, que a gente chega atormentado em casa e briga com a família, briga com a esposa, briga com o filho, briga com o pai, briga com a mãe, quando eles não têm nada a ver com isso. Porque nós estamos neuróticos, querendo nos defender constantemente e destruímos a nossa vida. Mas Deus sabe quem somos. As pessoas que nos amam sabem quem somos. Nós não precisamos ficar provando para ninguém. Quem muito se defende, muito quer provar, é porque tem alguma coisa errada. Cuidado. O terceiro compromisso: não tire conclusões. Nós sofremos porque nós concluímos antecipadamente muitas vezes. Nós criamos empecilhos para a nossa vida. Por isso que a regra é:
escute, preste atenção no que as pessoas dizem para não causar uma má conclusão e um mau entendimento. Tenha coragem de perguntar quando você tem dúvida. Se você acha que a pessoa não gosta de você, se você acha que a pessoa está magoada com você, se você acha que você fez algumas coisas, tenha coragem e pergunte. Não fique acrisolando julgamentos em seu coração, pensamentos fantasmas que vão te destruir, e no final das contas a pessoa ou as pessoas nunca pensaram aquilo de você. Ou as pessoas ou a pessoa nunca quis o mal seu. O nosso julgamento antecipado, a palavra preconceito vem de duas, que é o pré-conceito, que é quando você faz uma pré-análise sem ter certeza do que você tem. Então nós temos que ter coragem, nós temos que ter certeza e nós temos que ter amorosidade para seguirmos adiante, sem julgamentos, sem pensamentos equivocados, sem maledicência. Uma professora entrou numa sala de aula, acho que era a 4ª série, e tinha todas as crianças maravilhosas, mais ou menos, né? Pelo menos na aparência. Mas tinha um que era o fedorento da turma na primeira fileira. Cabelo desgrenhado, roupa suja, caderno com orelha. Era o pior aluno. Ela já pegou bronca da criança. Então sempre que ela tinha uma oportunidade de dar uma nota maior, ela dava uma nota menor. Sempre que ele pedia uma explicação, ela explicava melhor para os outros, para ele explicava mais ou menos. E assim ia por diante, porque ele era o fedorento da turma, né? Ele era a ovelha negra. Até que chegou as férias escolares, ela decidiu estudar o histórico daquelas crianças. Ele se chamava Ted. Até que ela chegou no histórico do Ted, desde a primeira série. Na primeira série ele era a melhor criança, o melhor aluno, as melhores notas, o mais bem vestido, o mais educado, o mais limpo. Ela falou, nossa, mas como? Segunda série, continuou, mas no meio do ano a mãe adoeceu, descobriu um câncer, o pai começou a beber, e a criança começou a cair suas notas. A mãe já não podia cuidar do filho porque ela estava doente, o pai bêbado não podia cuidar dele. E o menino começou a vir mal vestido para a escola, mas conseguiu passar de ano. O terceiro ano, se os professores não ajudassem, porque a mãe morreu. O pai, alcoólatra, não fazia nada pelo filho. Se as professoras não auxiliassem, ele não tinha terminado o ano. Ele se transformou naquela criança que as pessoas tinham ojeriza, porque ele tinha perdido o seu esteio, o seu amor, a sua estrutura. Então aquela mulher que o perseguia, porque ele era o fedorento, porque ele era uma pessoa diferente, porque ela era uma pessoa complicada, passou a entender que ele era um menino que precisava de ajuda, uma sementinha que precisava ser adubada. Então ela passou a cuidar dele melhor, o auxiliar, o ensinar, olhar o seu caderno, auxiliar nas suas tarefas. Quando foi seu aniversário, todo mundo deu um bom presente. Ela recebeu do Ted um perfume usado pela metade e uma pulseira faltando os dentes. Todos deram risada. Ela colocou a pulseira e passou o perfume. Ele ficou super feliz. Era a primeira vez que ele tinha uma reação. Quando terminou a aula, ele veio para a professora e falou, professora, a senhora não sabe o quanto eu estou feliz. Esse perfume era o perfume que minha mãe usava. E ela, mais uma vez, chorou. Ela, então, fez ele ressurgir como a fênix. Se tornou o melhor aluno, passou a se vestir bem, se cuidar, e ela, então, teve que ir embora para outra escola. Mas ele deixou um bilhete dizendo, obrigado, professora, você salvou a minha vida. Aí ela respondeu, eu que agradeço, você salvou a minha, porque eu estava perdida. Eu não era uma educadora, eu era uma carcereira, eu era uma pessoa difícil que julgava e fazia sofrer, que muitos são. Por isso que o educador tem que tomar muito cuidado, ele tem que ter uma educação humanizada. No entanto, passaram-se anos, ela já idosa, recebe uma carta do então futuro doutor Theodor Stolder. Ela, quem será o Theodor Stolder? Estava escrito, te convido para minha formatura em medicina, do seu querido Ted. Ele, o pai tinha morrido, a mãe tinha morrido. Ela falou, eu vou. Ela foi na formatura do Ted, ele se formando em medicina bonito,
altivo, confiante. Daí lá do fundo ela mexeu o braço assim, para mostrar que ela estava com a pulseira que ele tinha dado, faltando alguns dentes. Quando ele veio abraçá-la, ele sentiu o cheiro e falou: é o perfume da minha mãe, é o perfume da sua mãe. Aí ele novamente agradeceu e disse: muito obrigado por você ter salvo minha vida. E ela respondeu: você que salvou a minha. Então, quando ela deixou de julgar aquele jovem, aquela criança, ela salvou a sua vida. Cuidado, sigamos com coragem a nossa vida e com certeza cada passo. E para finalizar, o compromisso que amarra tudo e que faz com que cada um deles seja feito da melhor maneira possível. Em qualquer circunstância, dê sempre o melhor de si. Nós estamos cheios de pessoas que fazem as coisas pela metade, que são mais ou menos. Para eu ser gente, eu tenho que me entregar inteiramente em minhas tarefas. Amanhã faço melhor. Amanhã eu leio. Isso se chama procrastinação. Você demora a fazer porque você não tem coragem, você tem preguiça. Alguém precisa fazer alguma coisa, isso é coisa de preguiçoso. O poste lá está com a lâmpada queimada. Você 1 mês reclamando do poste. Alguém deve fazer alguma coisa, você está na frente. Vá você e ligue, vá você e reclame, vá você e tome a providência. Não espere que outrem faça. Faça você. Dê o melhor de si. No seu trabalho, ganhe um pouco, mas dê o seu melhor. Imagina se um jogador de futebol falasse: eu ganho pouco, e parasse de fazer gol. Aí que ele ganha menos, ainda queria ser mandado embora, né? Então ele tem que render, fazer bastante gol, ser o melhor para o outro time contratá-lo e ele ganhar mais. Da mesma forma, se eu não for o melhor no meu emprego, eu não vou arranjar o melhor, porque ninguém vai me querer, porque eu vou ser taxado do preguiçoso, do vagabundo, do que fica encostado. E aí por diante. Imagina um religioso preguiçoso. Nossa, tem um monte. Pode fazer e não faz. Tem possibilidade de ser e não é. Porque é mais importante ficar em casa sentado à toa, quando ele poderia estar mudando o mundo. O trabalho voluntário feito por um preguiçoso é uma coisa absurda, porque você não é obrigado a fazer. Você não recebe salário. Você faz porque você quer. Então dê o seu melhor. Sempre. Com a sua família. Eu sou um pai mais ou menos, um esposo mais ou menos, um filho mais ou menos, mas é a sua família. A paz do mundo começa dentro do nosso lar. Se eu não sou capaz de preparar e proclamar a paz, a harmonia, a felicidade dentro do meu lar, como eu vou querer isso do mundo? Eu vou me preocupar com a Ucrânia, com a Rússia, se dentro da minha casa é pior do que lá? Se os canhões dentro de casa são piores do que dos outros países? Porque a ofensa, a agressão, é maldade em todos os escopos. Mas na rua eu sou maravilhoso. Eu sou uma doçura. Mas sou um tirano doméstico, como os espíritos passaram para Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Começa dentro do próprio lar o amor, o cristianismo, o espiritismo, a bondade, não lá fora. O amor começa aqui. Uma mulher tinha um filho, para finalizar, que tinha 6 anos e estava com leucemia. O médico veio para a mãe e disse: ele tem 1 semana de vida. Ela chorou, foi até o filho falou: o que foi, mamãe? Não, nada, mamãe, não me engane. Você tem 1 semana de vida, filhinho. Ele falou: que pena, eu queria tanto ser bombeiro, não vou poder ser bombeiro, queria tanto. Aí a mãe pensou, foi e ligou para o corpo de bombeiros, atendeu. Queria falar com o comandante. É ele. Meu filho, Bill, tem 6 anos, tem leucemia, está morrendo. O senhor não pode mandar um soldado aqui para participar? Porque ele queria ser bombeiro, mas ele está morrendo. Ele falou: posso, mas posso fazer mais. Me passe as medidas dele, que semana que vem estaremos formando um grupo de bombeiros e ele será formado um bombeiro júnior. Você pode fazer isso? Posso, eu sou o comandante. Ela passou as medidas, foi para o Bill e falou: Bill, sobreviva até a semana que vem, que você vai se formar bombeiro. Ele teve uma descarga de adrenalina, durou até quarta-feira da outra semana. Colocou o uniforme, foi com o soro e com os médicos até o quartel. Ajudou a hastear a bandeira. O comandante chamou e falou: esse é o nosso bombeiro Bill. Ele ficou super feliz. Terminado o evento, ele voltou para o hospital, porque ele já estava fazendo hora extra, pelo que os médicos
passaram, não é? Mas ele durou mais uma semana de tanta alegria. Aí a sua saúde começou a diminuir, seus batimentos, seus órgãos começaram a parar. A mãe, muito triste, pensou: e agora? Ele está morrendo e ele triste. Ela falou: vou ligar para o comandante para ele vir visitá-lo. Aí ela ligou, quem fala? O comandante. Viu, lembra do bombeiro? Viu, e como ele está? Está morrendo. Não passa dessa noite. O senhor não pode vir aqui visitá-lo? Só para ele ficar feliz, para ele morrer feliz? Aí ele falou: posso, mas posso fazer mais. Peça para o pessoal do hospital não ficar preocupado com as sirenes que chegarão. E deixem as janelas abertas. De repente, em meia hora, sirenes, carro de bombeiro, subiu a escada Magiros, entrou 12 soldados pela janela do quarto onde estava o Bill. Entraram, tocaram o som do silêncio. Veio o comandante, se aproximou de Bill e falou: Bill, Deus precisa de você. Vá, porque você já fez sua parte na terra. Vá feliz, meu irmão, porque aqui você fez a sua parte. E o menino morreu, feliz, com um sorriso nos lábios e o amor no coração, porque teve um comandante que podia fazer isso, mas fez muito mais que isso, porque ele dizia: eu posso fazer, mas posso fazer mais. Na nossa vida, nós podemos fazer mais do que fazemos. O mundo só não é melhor porque nós achamos que fazemos demais. Está em nossas mãos a transformação, a mudança. Cabe a nós mudarmos o mundo. Porque Deus, que aguentou ontem conosco, aguenta hoje e aguentará também amanhã. Muito obrigado a todos.